4 estratégias que eu usei para conseguir emagrecer mesmo com hipotireoidismo. Quando foi mais ou menos maio do ano passado, depois que eu já tinha aquele diagnóstico de hipotireoidismo, que eu já tava com aquele mixedema grave, eu tinha muita dor no meu corpo, dor em todas as articulações, estava extremamente inchada, um cansaço absurdo, uma queda de cabelo brutal. E aí eu fui num médico endocrinologista, né, tradicional. E aí eu lembro que naquela manhã, era, sei lá, terça, quarta-feira, eu tava há muito tempo que eu não conseguia nem fazer uma foto minha. Eu lembro até que eu fiz um story, postei, né, indo cuidar um pouquinho de mim. A gente já tava vivendo quarentena. Eu fui num médico endocrinologista tradicional e ele me falou a seguinte frase: a partir de agora você vai tomar 150 microgramas do Synthroid e é isso. A gente se vê aí a cada 3 meses. E aquilo pra mim não fez sentido. Eu falei, não é possível que seja isso. E aí então eu comecei a exercitar o primeiro dos 4 pilares, que foi a minha fé, a minha certeza de que se eu tivesse fé e eu tomasse todos os passos necessários, eu poderia sim não viver dependente daquela medicação, entrar em remissão e principalmente já começar um processo de vida normal. Quando a gente ouve ou escuta as pessoas falarem de hipotireoidismo, as pessoas falam, nossa, porque hipotireoidismo eu não consigo emagrecer, eu sou muito inchada, eu tenho um sono absurdo, a minha memória vai embora. E uma decisão que eu tomei, eu falei, eu não vou aceitar isso pra mim, eu não aceito isso como um padrão da minha vida. Então eu comecei a todos os dias declarar pra Deus que eu queria ser curada, que eu não aceitava aquelas condições, que eu não aceitava que eu seria uma pessoa com dificuldade de emagrecer, com problema de memória, com cansaço, com dor no corpo. Eu não aceitava aquela situação. Então, com certeza, o primeiro dos 4 passos foi fé. O segundo passo foi a perseverança. Então, eu continuei procurando médicos profissionais que me diriam algo a mais. Eu não acreditava que aquilo seria a única alternativa. E aí eu encontrei as pessoas que hoje cuidam de mim. E quando eu encontrei essas pessoas, eu entendi que eu precisava passar pelos próximos 2 passos, que seriam as mudanças comportamentais e as mudanças alimentares. Sim, eu sempre me achei uma pessoa equilibrada, achava que eu conduzia muito bem as situações. E durante a pandemia, depois que a gente sofreu todo o desgaste da pandemia, mortes, sem poder trabalhar, em casa com as 2 meninas, ataque na internet que a gente sofreu ano passado, que eu contei para alguns de vocês, eu vi que eu não sou tão forte assim, que eu realmente, quando entro num quadro de estresse, o meu corpo sente, meu corpo fala. Então eu comecei a fazer algumas mudanças comportamentais em relação ao meu tempo de relaxamento, né? Então todas as manhãs, antes mesmo do meu devocional, eu tenho pelo menos uns poucos minutos de meditação, onde eu levo meus pensamentos cativos a Deus e ali eu efetivamente evito pensar em qualquer coisa, né? Então eu fico só em um momento de gratidão, deixando meus pensamentos cativos em Deus, e isso tem feito um diferencial. Tem outra coisa que eu tenho utilizado também nessa mudança comportamental, que são os óleos essenciais. Então eu uso óleo de lavanda, óleo anti-estresse, e a minha profilaxia do sono mudou. Antes, como durante o dia eu não tenho muito tempo de olhar o celular, o WhatsApp, responder as pessoas, eu fazia muito isso antes de dormir. E agora, pelo menos pelos 45 minutos antes de dormir, eu não utilizo nenhum tipo de tecnologia. Eu deixo as tecnologias de lado, vou pra minha leitura e tento relaxar, né? Isso foi algo muito importante na minha mudança comportamental. Tentei diminuir um pouquinho o ritmo de trabalho, então intervalar mais, deixar mais espaço entre as pacientes, e mantenho essa nossa rotina de estar todas as manhãs com as meninas, brincar, ter tempo com elas, fazer minha atividade física. Faça chuva, faça sol, independente do que eu tô sentindo, eu tenho meu tempo de atividade física e todas as noites eu me empenho pra ter um tempo de qualidade com o Márcio, pelo menos umas 2 horas, e ter a minha leitura e evitar eletrônico. Por isso que eu sou uma pessoa de tão difícil acesso pelo celular, porque eu só uso o celular efetivamente para trabalhar, não uso para muitas mais coisas. 4º ponto fundamental dos 4 pilares foi sim as mudanças alimentares. Eu sempre fui uma pessoa saudável, mas como uma boa gaúcha eu sempre consumi bastante carne vermelha. Eu consumia várias coisas com glúten, inclusive, gente, cuidado para não bater aí. Inclusive, algo que eu consumia com glúten era a minha aveia. Eu comia aveia que continha o glúten na fórmula. Então, eu comia pão, eu comia aveia, eu comia pizza eventualmente, comia hambúrguer. E durante a pandemia, mais ainda, né, gente? Comia uma massa eventualmente, né? Então, várias pequenas coisas, sei lá, um salgado, enfim, né? Algum doce que tinha farinha de trigo na composição. Então, muitas coisas contêm glúten, né? Então, quais foram as mudanças alimentares mais importantes nesse processo? Mudança número 1, retirei completamente, de forma radical, o glúten da minha dieta. Eu falo pra vocês, quando a gente diminui esse inchaço, a dor e o processo inflamatório, você nem sente falta do glúten. Número 2, eu consumo carne vermelha no máximo uma vez por semana, né? Que é o nosso domingo, que é o nosso tradicional churrasco. Mudança número 3, eu faço de 1 a 2 jejuns intermitentes por semana, de mais ou menos 18 horas. Tem muito artigo científico fazendo essa correlação do jejum intermitente com a remissão de doença autoimune. E o último dos pilares da dieta que eu mudei
eu faço pelo menos um dia sem proteína animal. Então, assim, pra emagrecer, eu não fiz nada muito milagroso. Não tô fazendo dietas muito hipocalóricas, não, né? Consegui melhorar minha qualidade do meu sono, minha atividade física. Estou comendo melhor, consumindo alimentos menos inflamatórios e assim eu consegui voltar finalmente aos meus 62 quilos. Todo mundo pergunta meu peso e altura, todo mundo não. Algumas pessoas me perguntam meu peso e minha altura. Eu tenho 1,69 m e finalmente voltei aos meus 62 quilos, que é o peso que eu tinha antes de engravidar. Certo? Espero que essas ideias ajudem vocês. Procure um médico especialista e acredite nesses pilares: fé, perseverança, mudanças comportamentais e mudanças alimentares. Tchau, tchau!